Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. A nós aqui de novo, glória a Deus. Depois uns dias sem postar, né? Porque esse direcionamento que Deus colocou no meu coração, e eu tô desde o ano passado estudando, apesar de muitas lutas, muitas afrontas, perseguições e tantas batalhas, né? Porque quando Deus ele coloca algo para você fazer, né, te dá um direcionamento, a gente sabe que nós temos muita coisa em nossas vidas, né? E como o ano passado foi um ano de muita vitória na minha vida, muitas conquistas, graças a Deus, também teve muito levante ainda, né? Provas que eu estou passando. Então, isso acontece quando a gente está dentro do propósito de Deus, fazendo a vontade de Deus, né? As coisas vêm para nossas vidas, para nos tentar parar, paralisar. E eu achava até que eu tive momentos que eu fiquei sem postar. Tive dias que eu fiquei um pouco com tantos problemas, até desanimada de postar, né? Porque acontece muitas vezes, tantas situações que nós passamos, tem vezes que nós estamos desanimados, né? A gente fica um pouco parado, né? Mas a luta é grande, mas Deus é maior, né? Só que o Senhor tem um propósito para todas as coisas e Deus ele mostrou o que Ele quer, o objetivo que Ele está nos mostrando através dessa palavra, essa passagem do mar vermelho de Êxodo. Não é só um texto bíblico que você vai ver uma história linda, algo sobrenatural, não. É um conceito, é uma instrução, é um direcionamento, né? Algo profundo, algo que para que todas as gerações saibam o poder de Deus, que o Senhor nada para Deus é impossível, né? E o Deus é o nosso Deus libertador, né? É aquele que liberta os cativos, aqueles que vivem na opressão, aqueles que vivem ferido, né? Jesus mostra sempre o amor, que nós temos que superar as dificuldades, superar os problemas emocionais para que nós vencemos. As lutas são grandes sim, mas Deus ele sempre faz nós ser mais vencedores, né? Então a passagem do mar, toda essa história do povo que ficou 430 anos no cativeiro, sendo oprimido pelo povo do Egito, né? Vivendo, até convivendo com aqueles deuses do Egito, porque até eles viviam o tempo até adorando, né? Até alguns adoravam, até porque estavam naquela cultura, vivendo naqueles lugares, até se influenciando às vezes muitos também, né? Quantas vezes nós vivemos um lugar de tanta luta, ou até sendo um pouco pressionado, no cativeiro também, e tendo que viver aquela situação, forçado aquele sistema, porque nós temos que tomar um pouco cuidado, o povo de Deus, para não ser forçado pelo sistema do mundo. O sistema do mundo é um sistema que vai contra a palavra de Deus, né? Eles fazem o oposto, tudo eles fazem o oposto para dar de conta com a palavra de Deus, né? Eles têm um conceito diferente, uma idealização diferente, uma maneira de pensar diferente, uma maneira de pensar que quebra os princípios da Bíblia e quebra os princípios que Deus ensinou. Nós não podemos viver sem quebrar os princípios de Deus. Os princípios de Deus são uma nova instrução para a nossa vida. Uma vida completa, uma vida realizada, uma vida feliz com Deus, porque a porta é estreita, ela é assim, a porta é estreita, a porta larga é a porta da perdição, é a porta do pecado e a porta que leva à morte, e né? Agora a porta estreita é a porta que a gente vai passar por essa porta estreita, mas nós vamos encontrar mais dificuldade, vai ter níveis, nós vamos subir de nível, vai ter mais dificuldade, conforme você mais buscar Deus, quanto mais você está voltado para as coisas de Deus, mais dificuldade você vai ter. Vai gente que vai te perseguir, vai gente que vai te abandonar, você vai ser caluniada, você vai ser, nossa, vai acontecer muita coisa, vai ter levando a sua casa, vai ter levando a sua família, tudo vai acontecer na sua vida, mas é porque você está dentro do propósito de Deus, porque não podemos esquecer que todas nossas lutas, nossas dificuldades, nosso sofrimento, as pessoas nos trair, nos mentir, nos enganar, tudo que acontece nessa vida, não esquece que Jesus passou por isso. Ele passou todas essas dores, todo o nosso sofrimento. Então nós temos que olhar para Jesus. Jesus sendo o Filho de Deus, ele foi humilde, né? Ele veio para fazer a vontade do Pai. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus. Nós temos que andar como Jesus andou, ser discípulos de Jesus, né? Então nós temos que sofrer todas as dores que Jesus sofreu. Nós temos que sofrer na nossa carne, né? Porque Deus sofreu por nós. Então Deus morreu por nós. Jesus morreu por nós. Amém? Então nós temos que crer nessa palavra. Receba essa palavra no seu coração. Então tudo o que você está passando, não esqueça que Jesus passou por você. Então Jesus já fez nós vencedores. Nós já somos vencedores em Cristo. Todas as nossas dores, nossas tribulações é para a glória do Senhor. Amém?
Então, às vezes, fica triste quando você passa tanta luta. Meu pai, o Senhor me abandonou. Não, olha aqui. Essa passagem de Êxodo mostra que Deus não jamais abandona os seus filhos. Aqueles que são dele, jamais. Por mais que você não veja, Ele está te protegendo, está aí guardando você, está te fortalecendo a sua vida, a sua fé, para que você continue, tá? Não é para parar, não. A gente sabe muita dificuldade, que nem eu falei, tem momentos que eu tenho vontade de parar, tem momentos que eu tenho vontade de desistir, achar, meu Deus, eu não vou mais, eu vou conseguir. Não, não é pra parar não, porque Deus não quer que nós paramos não. É que nós temos que enfrentar as lutas de frente, as dificuldades. Sem força, pede força, o Espírito Santo vem te dar força para você continuar a caminhada, né? Continuar, porque quem nos sustenta a nossa vida é o Senhor, quem dá o ar para respirar é o nosso Deus, não é o mundo dá, porque não, tudo é Deus que dá. Ele mostra aqui nessa passagem, desde o chamado de Moisés, as pragas que vieram para o Egito, todo o poder e o domínio é dele. Então nós estamos na mão de Deus, a nossa vida está na mão do Senhor, né? Então tudo que acontece segundo a vontade de Deus. Então a gente pode achar que muitas coisas acontecem na vida porque o Senhor está nos ensinando, trabalhando nosso caráter, tá moldando nós, né? Tá quebrando nosso coração, porque Deus conhece, o mundo ele pode ver a aparência, mas Deus vê o coração. Sabe como é que somos por dentro? Às vezes nós colocamos uma imagem de ser bom, mas bom, só quem conhece que não é bom, é só Deus que conhece nosso interior. Sabe se nós somos bons, não é, né? Bom, o mundo vem de uma imagem, né? Ai, você é bom, eu sei que não. Bom é Deus. Ele é bom o tempo todo, amém? Então vamos crer na palavra. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen Lígia. Eu sou evangelizadora do canal aqui, Meninos de Deus, tá? Então você se inscreva, dê um like, comente, compartilhe. E é muito importante pro canal. Primeiro que você faz com que o YouTube entenda que o vídeo é bom, recomendado, né? E ele envia para as pessoas. Depois também você tá levando almas para o Senhor. Você está trabalhando no ID, evangelizando, né? Para que as pessoas sejam abençoadas, né? Aí se você for abençoado, abençoa também as pessoas, né? Quanto mais você abençoa uma pessoa, mais Deus abençoa a sua vida, né? Quem dá, recebe, amém? Vamos lá. Então eu tô nessa trajetória, graças a Deus, o Senhor aí me guiando, me conduzindo aqui na igreja, né? É o divisor de água na igreja também, o tema, né, que o Senhor colocou no coração dos líderes, e é o que Deus vai surpreender o povo. Então há promessa que Deus vai cumprir esse ano na vida de pessoas que já estão até desanimadas, mas olha, a palavra de Deus não volta sem ser cumprida. Então ele prometeu, ele é fiel para cumprir, tem que querer, confiar. E muitas coisas Deus fala no meio do povo da gente, de nós, se nós queremos. É um ano abençoado, né? A passagem do mar mostra que é uma libertação, né? Uma cura, né? Uma restauração, algo que Deus quer surpreender nós, né? Mas Deus vai mostrar isso, né? Muito agora nessa passagem, nós vamos vermos o poder todinho de Deus. Então nós estamos agora na nona praga, que fala que eu tinha parado na outra semana, foi na oitava praga. Agora a nona praga é as trevas. Então, Êxodo capítulo 10, ainda estou, do versículo 21 ao versículo 29. Então a nona praga são as trevas, olha só. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, virão trevas sobre a terra e o Egito, trevas que se possam apalpar. Olha só. E estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito, por 3 dias. Olha, houve trevas e escureceu, ninguém conseguia ver nada. 3 dias, né? Mas não é noite assim, não. É uma noite que ninguém consegue ver, é trevas mesmo. Não viram uns aos outros, nem conseguiram ver. E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Por isso Israel, todos tinham luz nas suas habitações. Bom, primeiro que eles tinham luz porque o Senhor concedeu, né? O próprio Deus, né? E a luz que está se referindo aqui é quem crê em Deus, né? Então a luz de Deus está em nós, né? A luz de Deus está em nós, né? E eles creram também em Deus, né? Então eles tinham a luz de Deus, né? Tem que entender isso também. A luz significa isso. Então o faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos, e o vosso gado e as vossas as crianças também convosco. Então ele queria que não fosse, né? Olha só. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios holocaustos que oferecemos ao nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, disse Moisés. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir o Senhor nosso Deus, e não sabemos o que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. Ele falou, né, a Moisés. Então o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não quis deixá-lo ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-se de mim, guarda-te do que não me veja mais o teu rosto. Ele tocou Moisés: sai daqui, né? Senão se eu ver seu rosto mais uma vez, você vai morrer. Quer dizer, ele já ameaçou Moisés, na verdade, o faraó, né? Respondemos: bem disseste, seja sua vontade, então nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Saiu Moisés.
Então aqui o Senhor a nona praga ficou 3 dias escuro a terra, né? Então há uma escuridão total, que eles não conseguiam nem ver. Então os egípcios aqui mostram que eles ficaram até depressivos, né? Eles sentiram eles ficaram depressivos até, ficaram apavorados, né? Então, e só que os filhos de Israel, o faraó foi verificar, eles tinham luz, porque tinham luz, porque primeiro que o Deus, né? É um Deus de providência, né? Ele não ia deixar os filhos de Israel sem luz. E também eles tinham a luz de Deus, né? Que iluminava eles, o próprio Deus, né? Glória a Deus. Deus anuncia a 10ª praga. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui, depois que essa 10ª praga, ó. Quando vos deixar, certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça seu vizinho, toda mulher a sua vizinha, objeto de prata e ouro. Ele pediu a vaso, né? Prata e ouro. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça, toda mulher, sua vizinha, objeto de prata e ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontre favor da parte dos egípcios. Então todos doavam as coisas para eles, né? Para o povo os hebreus, né? E também o homem, também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Então, o Moisés aqui, ele é uma pessoa muito importante no Egito também. Eles tinham respeito, consideração pelo Moisés, né? Então, eles também era bem tratado, até os próprios egípcios respeitavam ele como autoridade, o Moisés, olha só. Moisés disse assim, diz o Senhor: cerca da meia-noite passarei por meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, todo o primogênito dos animais. Quer dizer, no cativeiro, até que estão presos lá. Haverá também grande clamor em toda a terra do Egito, quer dizer, tanto planto que nunca houve, nunca haverá jamais. Então todos iriam chorar, né? Que o Senhor ia matar todos os primogênitos da terra do Egito. Porém, conta nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, nem um cão ia latir. Então o Senhor não ia deixar. Para que saibam que o Senhor fez distinção entre os povos egípcios e os israelitas. Então Deus deixou bem claro que o povo dele não aconteceria nada. Então, e os egípcios iam acontecer, mas por Deus ia proteger. Então Deus, ele protege o seu, coloca no seu coração. Se você está passando alguma dificuldade, fique na paz. Que alguém está te perseguindo, fique tranquilo, confia no Senhor. Que Deus não vai deixar nada te aconteça. É só confiar no Senhor. Amém? Então, quem é de Deus, quem é sonho de filho de Deus, escolha de Deus, não acontece nada com filho de Deus. Passa pela situação, mas acontecer não, porque o Senhor dá o livramento, glória a Deus. O anjo do Senhor está ali, protegendo. Todos esses teus oficiais, também ele falou, descerão a mim, e se inclinarão perante a mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. Depois disso sairei, e ardendo em ira se retirou na presença de Faraó. Então a gente sabe que o Moisés falou para o Faraó que até o povo dele, eles iam se prostrar diante de Moisés, né? Porque eles iam se prostrar porque eles iam reconhecer, né? O Deus, eles ficariam com medo, né? Depois que vai acontecer, a gente vai ver pra frente agora da praga, vai até eles não se prostrar, né? Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, porque as minhas maravilhas eu multiplicarei na terra do Egito. Então Deus, ele falou que ia mostrar as maravilhas diante do povo do Egito, né? Então Deus mostrou todos os sinais, né? As maravilhas de Deus, as pragas mostrou a soberania de Deus, o poder de Deus, quem pode tudo, quem manda na água, no ar, nos animais, tudo é o Deus, né? Não existe outro Deus, só Ele é Deus, o único, não existe outro Deus, só é Deus, é o único, tá? É só Ele que pode fazer todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas, amém? Coloca isso na sua cabeça, que não existe outro Deus, só Ele é Deus, aleluia. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, né? Então ele falou que ia fazer a maravilha multiplicada no Egito. Moisés e Arão fizeram todas as maravilhas perante o Faraó. Então Deus permitiu, né? Deu poder a eles, tudo Deus fez, né? Usou o seu servo, que Deus usa o seu servo para que a obra de Deus esteja no seu servo, que Deus veja Deus, né, no servo dele, né? Que o Senhor faz, né? Então, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que saísse da terra dos filhos de Israel. Então o Senhor está falando, queria proteger o povo de Israel, né? Então ia acontecer, Deus anunciou a praga. Agora só que o Senhor coloca a instituição da Páscoa, a primeira Páscoa. Olha só, gente, você tem que prestar atenção nisso. Disse o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito: esse mês vos será dado, o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. O primeiro mês do ano, ele falou. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais,
um cordeiro para cada família. Então, para cada família tinha um cordeiro, né? Mas se a família for muito pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculeis quanto basta um cordeiro. Calcular quanto poderiam comer o cordeiro, né? Então, se a família fosse pequena, podiam convidar o vizinho, está dizendo, né? O cordeiro será sem defeito, não poderia ter nenhum defeito, macho de 1 ano. Poderás também tomar um cordeiro como um cabrito, ele fala aqui. Guardarás também o teu 14º dia desse mês, todo o ajuntamento da congregação de Israel, e então ele sacrificará à tarde o cordeiro. Olha só, sacrificará. A gente pode ver que Jesus sacrificou o cordeiro, Jesus Cristo sacrificou para o nosso pecado, né? Deus deu o sangue dele para o nosso pecado, né? Então a gente pode ver que aqui está o cordeiro, se refere a Jesus aqui. Tomarão do sangue, olha só, e porão em ambas ombreiras da casa, das vergas, né? Da porta das casas que o comer. Então o sangue perdão, a libertação, né? O Senhor libertou através do seu sangue, Deus enviou o seu Filho, através do sacrifício do seu Filho Cordeiro, Jesus, do teu sangue, né? Para a remissão do nosso pecado, né? Então o sangue é isso. Então libertou o povo dos pecados, né? Libertou o povo da escravidão, da opressão, né? Então naquela noite comerão a carne assada, né? Então tomarão o sangue, porão ambas nas ovelhas e as casas que comerem, né? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pão asmos e ervas amargas comerão. Não comereis dele nada cru, que deixou bem claro, nem cozido em água, porém assado ao fogo, e a cabeça, e as pernas, e as fressuras. Nada deixará dele pela manhã, não poderia deixar nada dele. E se sobrasse, ele está falando pela manhã, tinha que queimar no fogo, olha só. Dessa maneira comereis os lombos com cintos, cingidos, né, com cinto, sandália, com cintos, né, com sandálias no pé e com cajado na mão. Ainda fez isso aí, ó. Comerá-lo-eis apressadamente. Essa é a Páscoa ao Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor, viu? Essa é a Páscoa do Senhor. Então vamos parar aqui no versículo. Essa é a verdadeira Páscoa. Gente, essa é uma mensagem muito importante. Nem eu nunca tinha entendido isso, lido. E então a gente tem que entender que a Páscoa do Senhor, nós vamos comemorar a Páscoa. Essa Páscoa não é a verdadeira Páscoa, tá? A Páscoa não é o chocolatezinho de Páscoa, o vinhozinho de Páscoa, tá, gente? A Páscoa, ela tem um valor simbólico, é através do sangue do Cordeiro. Há um estatuto perpétuo que Deus fez, né? Para que o povo, onde pode ver até vai aparecer a parte do fermento também. Então, tudo é uma questão de respeito dos princípios que o Senhor nos ensinou da obediência, né? Então, aqui fala sobre o Cordeiro, o sangue, né? Que é Jesus, né? Representa o sangue de Jesus, né? Então, através do sacrifício de um Cordeiro, que nem Jesus sacrificou por nós, para a remissão dos nossos pecados, né? Aqui pela remissão, o sacrifício foi pela libertação do povo, né? O próprio Deus, né? O nosso Pai. Então a gente tem que entender que a Páscoa é isso. A Páscoa não é dar chocolate, comer chocolate. Até é bom se a gente evitasse um pouco de chegar na Páscoa e estar comprando chocolate, né? Porque isso não tem nada a ver com a Páscoa. A Páscoa não tem nada a ver com chocolate, tá? Então a gente precisa tomar cuidado e a gente precisa entender essa passagem, né? Aí chegar na Páscoa, chocolate é muito bom, pode comer chocolate, mas não precisa comer na Páscoa. Não tem nada a ver a Páscoa com chocolate, gente, tá? Aqui eles estão comemorando com o cordeiro. Olha só, a Páscoa aqui simboliza o sangue, né? Aqui o cordeiro. Então, olha, você vê, até fez com que as portas passavam o sangue, porque vai passar o anjo da morte, que o Senhor vai entrar, vai passar no Egito, né? O próprio Deus vai passar no Egito, né? Que ele já anunciou a morte dos primogênitos, todos os primogênitos, até do cativeiro, até os animais, né? Então isso é Páscoa, isso é a Páscoa ao Senhor, é uma questão de respeito e obediência a Deus, amém? Então, porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, quer dizer, ele matará todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei o meu juízo, ó, o Senhor fala, sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor, ó, glória a Deus, aleluia. O sangue vos será por um sinal, Senhor, nas casas em que estiver. Quando eu ver o sangue, o Senhor fala, eu ver o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga nenhuma chegará à tua tenda, diz o Senhor, né? Aqueles que creem na palavra de Deus, que confiam no Senhor, né? Praga nenhuma chegará à sua tenda, amém? Praga nenhuma. Quando eu ferir a terra do Egito, o Senhor fala, esse dia vos será
O Senhor passará por cima da casa que estão com sangue. Aqueles que creram, né? Porque aqui a gente vê que eles obedeceram, né? Todos fizeram, né? Todos se ungiram ali, né? Expandiram, né, o sangue, tomaram o sangue, passaram nas ombreiras, passaram nas vergas da casa, fez tudo, não podiam comer, convidaram uma família, não podiam deixar, né? Tinham que comer também vestido como Deus quiser, com cintos cingidos, com as sandálias do pé, com o cajado, tudo sim nas instruções que Deus falou para eles, não podiam quebrar, nada. Então, tudo foram libertos, né? Então, praga nenhuma chegar à sua tenda. Quando a gente obedece a Deus, praga nenhuma chegar à nossa tenda, amém? Esse dia vos será por memorial, o Senhor fala, celebrais com solenidade ao Senhor. Então, a Páscoa nós temos que comemorar o sacrifício, né, que Deus fez por nós em adoração. Isso foi um sacrifício que eles fizeram, isso aqui também eles participaram, foi de temor e adoração a Deus. Então, a obediência ao princípio, às instruções, ao estatuto perpétuo de Deus é uma adoração ao Deus, né? Então, a paz do Senhor é com adoração a Deus. Adoração, né? E, claro, com restrições, muitas coisas que então, a gente tem que também ver isso também, tomar um pouco cuidado, né? Porque às vezes fala assim, eu vou fazer, a gente fala assim, vou fazer jejum na Semana Santa, vou comer peixe. A gente tem o nosso jejum na Semana Santa, que nem eles fazem essas tradições, tudo, você tem que o maior jejum que você tem que fazer é estar dentro do princípio da palavra de Deus. Nós quebramos o princípio, nós já sabemos falar do jejum. Isso já falta, já estamos sendo, nós não estamos mais adorando a Deus. Adorar a Deus é viver de acordo com a vontade de Deus, obediência a Deus, amém? Esse é o estatuto, né? Então o Senhor fala assim, ó, então celebrai toda a consoladade, esse é um marco dessa passagem, né, que o Senhor fala, né? Nas vossas gerações celebrai o estatuto perpétuo. O estatuto perpétuo é as ordenanças, é as instruções que o Senhor está dando através da palavra de Deus. Princípio, quando nós quebramos o princípio, nós caímos no erro, caímos no pecado, na desobediência e vamos para mais influência do mal, né? Então, tomar cuidado, né? Andar na obediência. 7 dias comereis pães asmo. Logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Olha, você também presta atenção no fermento. O fermento é uma coisa, a gente gosta muito de comer bolo, que faz fermento e tal, mas tomar cuidado com o fermento, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Olha só. Isso aí, viu como é que Deus fala? Ao primeiro dia haverá para vós outra santa assembleia, né? A congregação ia se reunirá, né? Também o 7º dia, eles também depois eles, no primeiro dia haverá para vós a santa assembleia, eles iam se reunir, né? O povo de Deus. Também no 7º dia também ia se reunir de novo a assembleia. Nenhuma obra se fará nesses dias, ele falou para não fazer, exceto que diz a respeito de comer. O Senhor falou que pode comer. Guarda, pois, a festa dos pães asmo, porque nesse momento, nesse mesmo dia, tirei de vossa hoste as vossas gerações, as vossas hostes da terra do Egito, tirar o seu povo, o seu exército do Egito, o Senhor falou. Portanto, eu guardarei esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então, esse dia, a Páscoa nós temos que entender, até é importante ver essa passagem, que a gente vai falar sobre a Páscoa agora, daqui a pouco, né, que comemora a Páscoa, nós temos que entender que nesse dia nós temos que olhar para esse texto de Êxodo, e falar, Senhor, obrigado por esse dia, porque esse é o dia que nós comemoramos o Senhor, é o dia que o que Deus fez, mostra tudo que Deus fez no Êxodo, levantou Moisés, todas as pragas, mostrou o poder dele sobre tudo ser, tudo que há na terra. Então nós temos que comemorar esse dia com adoração a Deus, porque o poder, o domínio é dele, tudo quem faz é ele. Então esse dia da Páscoa é de nós exaltar o nome do Senhor e adorar a Deus, fazer um culto de adoração a Deus, né? E sim, o jejum espiritual, né? Sobre as nossas vidas, uma reflexão sobre o nosso comportamento, é isso que Deus falou, os princípios, né? Esse é o estatuto. Desde o dia em que 14 do primeiro dia do mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês, olha só. Por esses 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado estará eliminado da congregação de Israel, assim o peregrino como natural da terra. Nenhuma casa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés os anciões de Israel e lhe disse, escolhei, tomai cordeiro segundo as vossas famílias, imolai e sacrificai a Páscoa. Então, ele já chamou. Então, imolai, sacrificai a Páscoa. Então, a gente vê o sacrifício de Jesus, né? Lembra? Ele sacrificou por nós, para remissão do nosso pecado. Então, Deus deu o seu Filho para que morresse por nosso pecado, para que nós sejamos salvos e libertos. É isso que aconteceu. Eles foram salvos pelo Senhor. Salvos por quê? Você sabe, os que estavam sendo oprimidos no Egito, isso não ia acabar bem, né? Então, eles também foram libertos. O Senhor libertou. Então, levantou o Moisés, o chamado para libertador do povo de Israel.
Olha só, tudo tem a ver, né, com Jesus, né? Agora Deus, como é o sangue e a água, a gente pode ver muito, é o sangue e a água, olha só. E tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum vós sair dessa porta da sua casa até amanhã. O Senhor deu essa ordem, porque o Senhor passará para ferir, matar para ferir os egípcios. Quando ele vir, porém, o sangue da sua verga da sua porta e as ambas ovelhas, passará o anjo pela porta e não permitirá que o destruidor, né, a praga, né, não chegar na sua tenda, nas vossas casas, para você ferir, para não te matar. Então, tem que tomar cuidado. Tem que guardar o que Deus fala. Guarda, pois, isso por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. Então, sabemos que quando nós vivemos na obediência, fazendo a vontade de Deus, crendo na palavra de Deus, crendo no Senhor, mas tudo que Deus fala através da palavra dele, a praga nenhuma chegar na nossa tenda, né? Então, aqui a morte, o anjo da morte não nos atingirá, né? Entendeu? Isso dará outros mãos guardados, protegendo com todos os caminhos, amém? E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como dito, observar esse culto. Então, eles têm que lembrar esse culto que aconteceu. Eles têm que lembrar. Fazer tudo aquilo que Deus instruiu aqui para Moisés para falar para eles, amém? Quando os vossos filhos fossem perguntar o que culto é esse? Que adoração esse? Foi uma adoração ao Senhor, né? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel. Então, passou das casas dos filhos de Israel e matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, né? Ele salvou o seu povo. Então sacrificou o Filho de Deus, foi sacrificado, morreu pelo nosso pecado. Então ele foi sacrificado, ele livrou e salvou nós, né? A salvação, né? Então ele já nos salvou, somos salvos em Cristo, né? Aqueles que creem ou confiam no Senhor. Então o povo se inclinou e o adorou a Deus. Então, tá vendo o que é a Páscoa? Eu adoro. Amém? Para que todos saibam, todas nós, gerações, que o Senhor, o nosso Deus, o grande eu sou, né? O Senhor aqui, né? É o sacrifício da Páscoa. E para mostrar que todos, para todos nós, que o Senhor, o nosso Deus poderoso, ele passou por cima de todas as casas dos filhos de Israel, todos aqueles que é dele protegendo, né, os filhos dele no Egito, mas ele matou, feriu e livrou as nossas casas. Ele matou os egípcios e livrou nós da morte, livrou nós. O Senhor morreu pelo nosso pecado. Então nós temos que entender toda a nossa geração, né? Então o sacrifício de Jesus foi para que todos nós sejamos salvos em Cristo, aleluia. Então o povo se inclinou e o adorou, glória a Deus. E foram os filhos de Israel, fizeram isso como o Senhor ordenara, e Moisés e Arão assim fizeram, glória a Deus. A 10ª praga, aleluia. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos, matou na terra do Egito. Desde o primeiro de Faraó, que é o que estava sentado no seu trono, o filho dele, até o primogênito do cativeiro, que estava lá estava preso lá, né? Todos os primogênitos dos animais também. O Senhor cumpriu aquilo que falou. Aleluia. Levantou o Faraó à noite, ele e todos os seus filhos, todos os egípcios, fez um grande clamor, um grande pranto que nunca houve ali no Egito, né? Essa dor que foi, todos foram mortos, né? Então todos os primogênitos. Então naquela mesma noite chamou Moisés e Arão. Ele disse, levantai-vos, saí do meio do meu povo, assim vós como os filhos de Israel. Ide, o Faraó chamou Moisés, ide servir ao Senhor como tendes dito, né? E levai também com vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito, ides e vai embora. E abençoai-me também a mim, o Faraó falou, né? Aí os egípcios apertaram um pouco, começaram a pressionar o povo, né? Para eles ir embora, para sair fora do Egito, né? Porque estavam com medo de morrer. Senão todos nós morreremos. O terror tocou. O povo tomou sua massa. Antes, nem que a massa, ainda não tinha nem levedado a massa do pão deles lá, as suas amassadeiras atadas nas suas trouxas, com os seus vestidos amarrados ali sobre os seus ombros, e fizeram uma trouxa, fizeram os filhos de Israel, e conforme a palavra de Moisés, e pediu os egípcios objeto de prata e objeto de ouro e roupas. Então o Senhor fez com que esse favor, né? Fez um favor porque o povo, né? Esse favor do Senhor, para que eles tirassem tudo que era do egípcio, né? Eles despojaram o Egito, eles saíram de lá ricos, né? Olha só, eles saíram de lá ricos, né? Tiraram tudo egípcio, né? Deram tudo roupa, tudo para eles, né? Eles despojaram. A roupa, ouro, tudo, né? A saída dos israelitas. Assim parte de Israel, de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil pés,
pessoas, né? Somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu com eles também os mistura de pessoa, de gente, né? Mistura de gente, de ovelha, gado, muitíssimos animais, né? Então, é um número mais de, fala assim, mais de 1 milhão, né? Acho que muito mais, acho que foi muita gente, né? Se contar que foram a mistura, que fala de mistura de pessoas, né? Então eles cozinharam o bolo, cozeram o bolo asmo da massa para levar do Egito, pois não tinha levedado, porque a massa não deu tempo, eles disseram apressadamente, porque foram lançados fora do Egito e não puderam deter-se. Então eles não tiveram provisão, o que comer, né? Olha só. Olha, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos de escravidão, olha só. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram do Egito. Então todo o exército do Senhor saiu do Egito. Aí fala que saiu o exército, separou em turmas, né? Mas é todo o exército do Senhor, né? E dessa noite se observa ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é uma noite memorável. Essa é a noite do Senhor, a noite que o Senhor passou pelo Egito, matou todos os primogênitos do Senhor, do Egito, dos egípcios, né? Essa noite é um marco também, e foi antes da noite, celebraram a Páscoa, o seu dia, a Páscoa ao Senhor, de adoração a Deus, né? Estatuto perpétuo, para que todas tiverem que fazer, cultuar, para que todas as gerações saibam que é muito importante a Páscoa, mas não a Páscoa do chocolate, tá, gente? Deixa isso bem claro. A Páscoa do Senhor, o dia da Dora. Eles fazem até uma vigília, né? Uma vigília para que isso é importante, né? Comemorar o dia que o Senhor livrou e libertou e sacrificou, né? O cordeiro, nós devemos para o povo do Egito, né? Libertação do povo, né? Salvação para o povo que o Senhor fez. Então é um dia memorável esse dia para nós. Então, quando eu lembrar da Páscoa agora, lembre que o que o Senhor fez, tá? Para o povo do Egito. Então vamos lembrar, o dia memorável. Então essa Páscoa vamos comemorar que Jesus também, lembrado de Jesus, que ele morreu por nós. Então nós aqui é o Senhor, o Cordeiro aqui, fala do Senhor Jesus, né? Que ele morreu pelo nosso pecado, deu o sangue dele para nós sejamos salvos, amém? Então lembre disso. Então lembre, em vez de você pensar em comprar um ovo de Páscoa, está preocupado com chocolate para o seu filho, lembre de você instruir o seu filho o que é esse dia, para eles falem para o seu filho o que é importante esse dia, amém? Aleluia. Então esse é o dia que observará o Senhor, porque nela tirou a terra do Egito. Esse é a noite do Senhor que devem todos os filhos de Israel comemorar na sua geração. Então Deus falou que essa é uma noite memorável, todos tinham que comemorar. Então todos tinham que comemorar esse dia do Senhor, de adorar o Senhor, agradecer a Deus. Ele levou o povo do Israel, o povo hebreu do Egito, levar seja do e assim como Jesus levou todos nós, temos que comemorar a Páscoa e adorar o Senhor, o dia que o Senhor sacrificou por nossos pecados, né? Por amor a nós, amém? Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: essa é a ordenança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela. O Senhor deixou isso bem claro. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter circuncidado, comerá dela. Então, sabe que tem a circuncisão desde o tempo de Abraão, lembra que ele tinha que circuncidar, tirar o crepúsculo dos filhos dele lá? Prepúcio do filho dele, acho que é prepúcio, né, do filho dele, né? Então todo Israel tinha que fazer. Tinha que cortar o prepúcio do filho dele. Então, se ele não foi circuncidado, então ele não estava debaixo da lei. A lei, ela exigia que você tinha que circuncidar o seu filho, né? Então, isso era importante, comerá dela. O estrangeiro e assalariado não comerá dela, o Senhor falou. O cordeiro há de ser comido numa só casa também. De uma só carne não levarei fora da sua casa. Nem quebrareis o osso nenhum, poderia também. Toda a nação de Israel o fará. O Senhor falou, porém, se algum estrangeiro se hospedar quando quiser celebrar a Páscoa do Senhor, ele tem que ser circuncidado, teria que cortar, todo macho, né? Ele teria que tirar o prepúcio dele lá, né? Lá, né? E comer, aí ele poderia comer, aí ele sim, aí tudo mais. Então ele chegará e observará e será como o natural da tua terra. Ele seria igual na terra, né? Porque aí ele fez a circuncisão, mas nenhum si comerá. Aqueles que não tivessem tirado o circuncisado, ele não poderia comer, né? O Senhor está deixando isso bem claro. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que pregar entre vós. Então, tanto porque os hebreus, essa lei era importante, e você viu o que aconteceu com Moisés, né? O filho dele morreu lá quase, quando ele teve lá o filho dele, ele não cortou o prepúsculo do Gerson, né? E o Deus foi lá para matar Moisés. Porque Moisés foi criado pela própria mãe dele, né? Ele aprendeu a cultura dos hebreus. E ele esqueceu. Aí a Zípora, né? Ela lembrou, ela jogou o prepúsculo, né? No filho dela, no pé de Moisés, né?
né? E jogou e caiu um sanguinário. Então que ele esqueceu, senão ele ia ser morto, né? Esqueceu da própria lei, né? Então, assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Naqueles mesmo dia, o Senhor tirou o Senhor, filho de Israel, do Egito, segundo as suas turmas, segundo os seus exércitos. As suas turmas são os militares, né? Os exércitos, né? Deus os separou por turma, né? Então, o que nós aprendemos aqui? Olha, o nosso Deus, Deus que nós vimos em Êxodo, agora nós estamos no 12, no capítulo 12, né? Até passei de 12, né? Quando a praga, Deus anuncia a praga, é o capítulo 11, né? A Páscoa, a frutificação foi o capítulo 12, né? E nós aprendemos aqui que nosso Deus é um Deus que nos protege seus filhos, né? Ele cuida dos mínimos detalhes, né? E a gente aprende sobre confiança e importante, não só a praga que Deus mostrou seus sinais no Egito, as maravilhas que Deus fez, se olhar todas as pragas que aconteceu, né? Deus também mostrou para o povo do Egito que o nosso Deus, ele é o verdadeiro Deus, né? É ele que faz as coisas acontecer, não existe outro Deus. Quem tem poder é só Deus, não existe outro, tá? Então você coloca no seu coração aí que não existe outro Deus, tá? Que é só um Deus só, e Deus mostrou o seu juízo sobre todos os deuses do Egito, tá? E desde os animais até tudo, então quem manda, quem faz, quem pode, e tudo ser, tudo que há no mundo, tudo que há é o Senhor, né? Então Deus mostrou nessa passagem o poder é dele, tá? Então, tudo que acontece na sua vida também, se for da vontade de Deus, vai acontecer. O que o Senhor está trabalhando na sua vida, alguma coisa, Deus está nos ensinando. Toda dor há um ensinamento, tá? Não, então, tem um agir também de Deus por trás disso. Nós não sabemos o que Deus quer, né? Nós não precisamos saber tudo assim, confiar na palavra de Deus, isso que é importante. O Senhor também fala sobre a Páscoa, né? Como a gente precisa ler um texto desse para entender o que é uma Páscoa. A gente pensa que Páscoa a gente sabe que Jesus morreu, né? Sacrificou por nós o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro. Aqui tira o pecado do mundo, né? Só que a gente tem que entender que o sacrifício de Jesus por todos nós, processar, porque Deus amou nós primeiro, né? Então, tudo isso acontece que é a vontade de Deus, né? E o sacrifício que Deus fez para o povo de Israel aqui, mandou ele mandar um cordeiro comerem, né? Chamar um vizinho, quer dizer, dividir o cordeiro, né? E tudo isso, né? Sacrificar o cordeiro para que o povo fosse liberto do que? Da morte, né? Então, praga não mancha a sua tenda, então, se liberta, então, o povo para libertação, né? Então, para que o povo fosse purificado também ali, né, nessa parte, né? E a obediência, o estatuto perpétuo, a obediência. Tudo aconteceu segundo a vontade de Deus, mas o povo obedeceu, não quebraram, né? Então, é importante também o princípio. Nós quebramos o princípio de Deus, nós pecamos contra Deus, né? Nós estamos fora do agir de Deus, por isso que as coisas vêm sobre nossas vidas, muitas vezes, né? Porque nós quebramos os princípios, e quebrar o princípio, nós estamos no erro estamos no pecado, né? E o Senhor, ele chama o povo para... Por que Deus está chamando o povo dele? Tá vendo? Jesus está próxima? Está chamando o povo para se voltar para Deus, né? Porque o mundo está oferecendo muito prazer hoje em dia. Se você fosse deixar pelo mundo, você vive para as coisas do mundo do que para Deus. Mas o mundo é a perdição. Ele vai te levar para a perdição. Né? E quando você vê, você já foi, né? E o que Deus está fazendo? Resgatando o seu povo. Deus está chamando. Você viu como Deus reuniu todo o seu povo ali no Egito? Todo o povo de Deus, né? Eles foram 70 e saíram lá milhões, né? As pessoas falam que 600 mil, mas foi muito mais do que isso. Né? Ele falou que falou para Abraão que a descendência dele que ia ser que nem a areia da praia, como a constelação lá do céu, que não dá para contar. Então você imagina, você já contou? Não dá para contar, né? São milhões de estrelas, né? Nem dá para contar, nem sabe a quantidade. Então, isso é o que o estudioso estuda, né? Mas não sabe quanto que é. É uma grande multidão de pessoas, cresceu tanto por filho de Israel, fala o texto aqui em Êxodo, que o faraó ficou com medo, né? Multiplicaram. Então você imagina quantas pessoas não foi? Fora os estrangeiros, ele fala os misturados, são os estrangeiros que estão misturando com eles. Então a gente sabe como que o nosso Deus faz, né? Entendeu? O tamanho desse Deus, não dá para imaginar, né? É o que Deus faz, o poder de Deus é isso, né? Nós não temos nem a dimensão que Deus faz. A gente vai ver a passagem do Mar Vermelho. É o que Deus faz para nós, né? É o poder dele, é o sobrenatural Deus. Então, que Deus ele age de uma forma que nós não entendemos às vezes, né? E ele agiu de uma forma assim que ele colocou, instruiu a lei ali, aqui no começo, antes de sair o povo do deserto, das mãos do faraó, do sacrifício, da opressão, né, da escravidão. O Senhor já colocou uma lei, ele já saiu lá com a lei, o estatuto de Deus, a instrução do Deus, entendeu? Para que Deus já direcionasse o seu povo, conforme a vontade de Deus. É claro que sabe que lá na frente
o povo hebreu, né? Ele vai, e os israelitas sempre vai ter algum problema lá. A gente vai ver muitas histórias, a gente vai ver na história, muita coisa vai acontecer. Né? Desobediência a Deus, quebra os princípios, está tudo perpétuo, Deus, né? Eles começam a quebrar, né? Então, vocês quebram, a gente quebra um princípio, a gente cai num pecado, cai num erro, né? E aí você afasta a presença de Deus, por isso que vem as consequências das escolhas erradas, né? Você entender? Então a Páscoa, eu estou instituindo a Páscoa para que o povo guardasse o dia do Senhor. Então, o dia ao Senhor. Então a Páscoa é o momento de nós refletir o que Deus fez para o povo de Israel, o que Deus fez para o nosso sacrifício, para nossa vida. Jesus sacrificou por nós, por amor a nós, né? Foi enviado de Deus, de Jesus, né? Para que nós sejamos salvos em Cristo, para que seja liberto. Mas nós temos precisamos o quê? Tá, um olhar voltado para Deus, para Jesus, viver uma vida para Jesus, se largar de tudo aquilo que está nos prendendo, né? Para que muitas coisas estão prendendo nós, não estamos conseguindo estar próximo de Jesus, né? Nós temos que tirar tudo aquilo, se libertar da carne, viver para o Espírito, né? Então é muito importante essa passagem sobre a Páscoa. Tem uma Páscoa, você repetir essa Páscoa agora que está chegando, daqui a pouco vai passar também a Páscoa, que comemora esse dia, né? Então comemora esse dia em adoração a Deus, gratidão, e olha o que Deus fez, as maravilhas que o Senhor fez sobre a face da terra, né? Ele libertou o seu povo, assim Jesus libertou. Então a Páscoa é a libertação, comemora a libertação. O Cordeiro foi sacrificado por amor a nós, para que sejamos libertos, salvos, remissão dos nossos pecados também, né? Porque eles andavam embaixo da lei ali. Quando você anda na lei, você não anda no pecado, você está embaixo da lei. Então você está dentro do estatuto, está dentro do perpétuo de Deus, do mandamento de Deus, né? As direções, né? Entendeu? Isso nós temos que colocar na nossa cabeça. Então, essa passagem do mar, do Êxodo, mostra o que Deus queria para nós, é o que Deus quer para nós, para que nós vivamos de acordo com a vontade de Deus, a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Isso que Deus está nos ensinando é um direcionamento do Senhor. Nós vamos chegar agora no mar, então. É para lá que nós vamos. Para as promessas se cumpridas, as bênçãos virão sobre nossas vidas. Quantas pessoas esperando a promessa, a palavra de Deus ela não volta a ser cumprida. Ele falou para o povo dele, e se cumpriu o que ele falou. Multiplicar, se falou para Abraão, multiplicar a sua nação que nem dá para contar. Multiplicarão a nação. Depois ele ia levar o povo dele para ele libertar, depois ele ficar escravo, falou para Abraão. Depois ele ia tirar o povo dele de lá da escravidão e ele ia levar para uma terra prometida que ele dará, que ele vai dar a terra prometida, que Deus falou e cumpre. Você entendeu o que Deus quer de nós? Muitas vezes nós dificultamos muito a vida, mas Deus tem um propósito para todos nós, é que nós fugimos do propósito de Deus, porque nós se deixamos levar pelas coisas do mundo, e as coisas do mundo fazem o que fez aqui. Não que eles não foram, eles foram para essa terra porque foi José, Deus colocou José lá, levantou José lá, eles vendo lá em Gênesis, para que o povo estava passando a fome, se abateu sobre a terra, e eles foram para o Egito. Então Deus já colocou lá, levantou Moisés, além de Moisés ajudar o Egito, né, a se erguer ali também, ele também ajudou o povo dele. Então foi isso tudo, é propósito de Deus, nós não sabemos o propósito de Deus, então nós confiamos no Senhor. Então, se você está passando, você tem que confiar nessa palavra, tá? Então, a palavra é adoração, tá? Então, adoração e guardar os princípios de Deus, para nós termos uma vida abençoada e guiada pelo próprio Deus, que o Senhor veio, desceu, né? Então as casas de Israel, nenhuma aconteceu nada, tá bom? Então fique com Deus, receba a palavra de Deus no coração. Eu desejo um fim de semana abençoado, a paz do Senhor Jesus, que Deus ilumine, proteja, te guarde e que dê sabedoria de sua vida, sua casa, sua família e das suas decisões, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus e a paz seja, amém?